Olá, sou o professor Pedro e hoje estaremos estudando sobre clínica psicanalítica, algo extremamente importante para o estudante de psicanálise, porque é onde você vai ter a sua lida diária, seu trabalho ali no consultório ou numa empresa, a sua lida com a psicanálise é o que nós chamamos de clínica psicanalítica. Ali você vai usar ferramentas que você já tem aprendido conosco na parte teórica e também quando fizer as análises didáticas, que é onde você recebe um conhecimento prático, como fazer uma entrevista, como fazer o processo de anamnese, como empreender uma metodologia investigativa para descobrir a origem de um trauma, de uma crença distorcida, de neuroses como um todo. Então, ali você vai aprender na prática, exatamente o que nós vamos hoje falar na teoria. Quando você estiver fazendo as análises didáticas, você vai ver isso na prática, na lida no consultório, ok? A nossa introdução. Esta disciplina tem como propósito trazer ao conhecimento dos alunos a lida diária do psicanalista e procedimentos terapêuticos na clínica psicanalítica. Passo a passo no processo terapêutico, comentando as ferramentas de análise e atitudes e ações reprováveis na clínica psicanalítica e no ambiente extraclínica. Então isso é importante comentarmos aqui também. Você vai ver aquilo que deve ser feito, aquilo que é a prática costumeira do psicanalista e aprovada, mas também aquilo que você não deve fazer, que não faz parte da lida do psicanalista, tanto dentro do consultório como extra-consultório. Quando você encontra um paciente lá fora, que procedimento você tem que ter? A entrevista inicial na psicanálise. Nós vamos começar essa aula de clínica falando primeiro da entrevista, porque é exatamente o primeiro passo. Quando você ainda está decidindo se vai aceitar alguém como seu paciente ou não, você vai tomar essa decisão através desta entrevista. Você não pode, alguém liga para você, olha, eu estou com problema assim, assim e tal, quero iniciar um tratamento contigo. E aí você já marca a hora e já de pronto inicia esse tratamento. Não é assim que funciona. Então, há um pretenso paciente, um candidato a paciente, que entra em contato ou alguém indica. Você não vai marcar ainda uma sessão analítica. Você vai marcar primeiramente entrevista. Essa entrevista é extremamente importante, não pode ser deixada de lado. Nós vamos entender por quê. No que se refere à entrevista psicanalítica, é importante contextualizarmos e nos nivelar para que saibamos e entendamos o que será repassado. Nesse primeiro momento, se faz necessário elucidar o que é uma entrevista. Segundo alguns dicionários, entrevista é, primeiro, conferência de pessoas marcada em um determinado local para tratar de um determinado assunto. Dada a tradução, a entrevista para a psicanálise é um meio do analista decidir se quer ou não pegar aquele caso. Primeira importância está aí. Você decidir avaliando o paciente. Quem é esse paciente que se apresenta? Então você vai ver o perfil do paciente. Primeiramente, análise do paciente. Eu quero trabalhar com ele, gerou empatia. A escolha é sua. Mas não somente isso, eu tenho que olhar a demanda. Que demanda esse paciente traz para mim? É uma demanda da minha área de atuação, de trabalho, da lida psicanalítica?
ou faz parte da área médica, ou seria mais indicado o psiquiatra, o neuro. É da área de neuroses, que é o nosso âmbito de trabalho, ou é mais da área de psicoses, está mais voltado para a área médica. Então isso é importante. Qual é a demanda? Então, perfil do paciente. Gerou ali a empatia, formou um par analítico, que é quando você vê que dá para trabalhar com o paciente se sente bem contigo, aí nós dizemos que formou um par analítico. Mas também tem aquela coisa do interesse do paciente. É o paciente que chegou disposto a se tratar, a empreender uma jornada de tratamento contigo, ou ele veio apenas pressionado pela família, por alguém que lhe deu até um ultimato, uma esposa, olha, ou você vai se tratar, ou acaba-se aqui o relacionamento. Muitas vezes ele vem para não haver um rompimento lá no seu relacionamento, mas ele sequer se considera doente. Alguém que tem alguma patologia, algum transtorno. Então ele vem apenas para cumprir uma exigência que lhe foi feita. E isso tudo você tem que perceber, você tem que avaliar na entrevista. Em psicanálise, esse primeiro momento é de pouca comunicação por parte do analista. O futuro ou não paciente é observado. Poucas e pontuais perguntas são feitas em prol de entender mais do paciente e tentar encaixá-lo em uma estrutura. Que estrutura? Bom, estou traçando aqui um perfil nessa entrevista com os poucos elementos que eu estou recebendo, mas eu estou tentando traçar um perfil desse paciente entre uma estrutura que temos. Perversão, ele faz parte desse grupo. Neurose ou psicose, para saber quem está ali diante de mim e o que vai representar essa parceria, essa jornada analítica que pode ou não se iniciar. Então eu vou traçar o perfil para fazer minhas ponderações. Dá certo, não dá? É da minha área, não dá? Mesmo não sendo da minha área, sendo uma área de psicose voltada para a área médica, mas eu tenho como ajudá-lo, como auxiliar no tratamento, tudo isso eu tenho que levar em conta, ok? Nessa tentativa de conhecer mais da personalidade do paciente, Cunha, em 1986, ele propõe que a entrevista tem alguns interesses, podendo ela ser, primeiro, diagnóstica. Queremos traçar um diagnóstico. Qual é o transtorno? Qual é o mal que acomete o indivíduo? Terapêutica. Aí eu já visando tratamento. Qual é a linha de tratamento para esse pretenso paciente? E aconselhamento. Isso não é a área psicanalítica, mas onde entra esse aconselhamento? É exatamente quando eu percebo que o transtorno é no âmbito das psicoses e que eu preciso aconselhá-lo a procurar o profissional médico. E ainda que eu auxilie no tratamento, mas eu tenho que fazê-lo entender que não é ali na minha área que eu vou conseguir trazer a cura que ele deseja. Ainda que eu auxilie no tratamento, mas a indicação é médica. Então ele precisa entender isso. Muitas pessoas, mesmo reconhecendo em si mesmas um transtorno que atrapalha relacionamentos, que tem trazido sérios problemas na sua vida, perda de emprego, de família, ele, só de ouvir falar em psiquiatra, ele fica apavorado. Ele rejeita a ideia porque é como se ele aceitasse que é louco, que é um lunático, e na realidade não é isso. Nós temos
várias substâncias químicas no nosso organismo que, uma vez que elas estejam em desequilíbrio, nós podemos ter alterações emocionais e comportamentais muito sérias. E quando passamos pelo profissional médico que vai identificá-las, vai estabilizá-las através de medicamentos, nós passamos a ter um comportamento normal, né, de acordo com a sociedade. Aquilo que estava descompensado é compensado de novo, alinhado, equilibrado na nossa vida. E aí você passa a ter uma vida saudável de novo. Novamente, entra aí o terapeuta conscientizando, fazendo entender da necessidade do medicamento, e sem medicamento ele fere, ele prejudica pessoas que ele ama, ele as afasta. Então, nós temos um papel importante mesmo nesses casos, tá? Para Freud, inicia-se a entrevista com um assunto no qual o paciente escolhe. História de vida, história do problema e recordações de quando criança. Informações essas pertinentes para elaborar a hipótese do diagnóstico, assim como o plano terapêutico. O propósito nosso é descobrir se aquele mal, aquele transtorno que tem trazido uma disfuncionalidade na vida do indivíduo, ele é oriundo de traumas da infância, traumas que ocorreram em algum momento da sua vida e que aí poderemos auxiliá-lo. Ou mesmo de um evento que pode ter trazido uma lesão, um acidente de carro, porque muitas vezes o indivíduo ele comenta contigo que ele tinha uma vida normal, ele não tinha esse problema até aquele fatídico dia em que ele participou de um acidente, pessoas morreram, ele passou uma temporada no hospital. A partir dali, ele começou a sentir os transtornos. O que pode ter acontecido? Nesse acidente, ele pode ter batido a cabeça, pode ter tido algum tipo de lesão, que aí trouxe esse desequilíbrio amínico, essas substâncias que eu falei para vocês, entre elas noradrenalina, adrenalina, serotonina, acetilcolina, dopamina, tudo são ácido GABA, tudo são substâncias importantíssimas no nosso controle emocional, comportamental, e que quando elas estão em desequilíbrio, ainda que não queiramos, nós vamos ter alterações comportamentais e emocionais, ok? Então, isso pode ter ocorrido após o acidente. Uma lesão, batida com a cabeça no acidente, provocou uma lesão interna não observada no processo de recuperação, e os sintomas passam a ser percebidos meses depois, ok? Muito bem. E aí, em cima disso, eu vou elaborar um plano terapêutico, quando eu entendo que faz parte da minha área de trabalho, é algum tipo de neurose, então eu posso elaborar um plano de trabalho e propor isso ao paciente, que o paciente tem que fazer parte disso. Ele tem que querer, ele tem que desejar, ele precisa se engajar nesse plano terapêutico. Se não houver um engajamento, eu não consigo obter resultados satisfatórios com o meu paciente, ok? Para a entrada em análise, a entrevista preliminar é de suma importância, então. Inicialmente com o nome de análise de prova ou tratamento ensaio, onde Lacan, já não mais Freud, Lacan, contribuiu com o nome em que se é utilizado hoje. Então, veja bem, Lacan, ele participava da mesma visão de Freud sobre a necessidade dessa entrevista preliminar, de conhecer um pouco desse paciente, traçar um perfil do paciente, um diagnóstico terapêutico,
antes de iniciar o tratamento para não se cometer erros. Um dos erros, você iniciar o tratamento com alguém que tem um problema sério na área de psicoses, por exemplo, uma bipolaridade 1, borderline, esquizofrenia, que são transtornos que precisam de acompanhamento médico. E você não percebê-los, você está tratando alguém com técnicas apenas da psicanálise e com isso você está retardando o tratamento. Você está expondo essa pessoa e familiares ao perigo, porque essa pessoa surtada pode cometer barbaridades. E você acaba sendo um responsável, porque você está ali lidando com aquela pessoa sem alertá-la, sem alertar a família, sem aconselhá-la ao tratamento médico que ela precisa, ok? Então daí a importância dessa entrevista. Lacan percebe a mesma coisa. E coloca aí o nome, análise de prova, que seria essa entrevista inicial, ou tratamento-ensaio. Por que o ensaio? Eu ainda estou tentando entender qual é o transtorno. Eu ainda estou avaliando se vai formar ou não o par analítico, se eu vou conseguir trabalhar com esse paciente ou não, ok? O interesse do paciente em ser curado, por isso ainda ensaio. E eu posso interromper a qualquer momento, observando que não vou obter fruto com esse tratamento, ok? Muito bem, para Freud, em 1913, se faz necessária uma entrevista onde se descobrir se é válido ou não aceitar o paciente, bem como descobrir qual caminho seguir para cumprir a promessa de cura. Então, é o que nós estamos falando. A entrevista inicial ela é necessária para isso. Nós vamos ver se é válido ou não o tratamento, se eu vou chegar a algum lugar, se faz parte da minha área de atuação ou não, para então levar ao paciente esse vislumbre de cura. Olha, nós vamos conseguir chegar a algum lugar com esse tratamento, te tirar desse problema, desse transtorno, te compensar de novo onde há essas áreas que estão descompensadas, ok? Vamos seguir. Ainda falando da entrevista preliminar ou tratamento de ensaio, como Lacan chamou. Sigmund Freud, em seus artigos, produzia também a importância do tratamento de ensaio, para antes do tratamento analítico propriamente dito. Então, inicia-se um pré-tratamento, ou tratamento de ensaio, onde eu já estou trazendo o meu paciente a uma sessão analítica, o estou ouvindo, o estou analisando, traçando o diagnóstico. Então eu já estou trabalhando com ele, apesar de ainda não ter decidido se ele vai ser o meu paciente ou não. Se de fato eu posso passar para ele alguma coisa positiva. Olha, se fizermos um tratamento daqui a tantos meses ou daqui a um ano, você vai estar livre desse transtorno, ok? A primeira delas é fazer com que o analista conheça o caso e avalie a necessidade ou não, apropriado ou não, a análise. A segunda é possibilitar o diagnóstico diferencial. Então, primeira coisa, primeira importância da entrevista inicial é se será necessária a análise ou não, apropriada ou não. Quando ela é necessária e apropriada? Quando há um transtorno da área emocional comportamental, âmbito das neuroses. Quando o transtorno é no âmbito das psicoses, eu não vou conseguir, a nível de cura, o tratamento, êxito com análises. Então eu posso, através das análises, ajudar no processo. Mas aí eu me torno aqui o figurante.
O artista principal é o médico. Ele tem que passar pelo tratamento médico, farmacológico, vai ter que tomar remédios para estabilizá-lo. E aí eu entro como um figurante, como um auxiliar nesse tratamento, estabilizando ao máximo a sua mente, conscientizando da importância do tratamento médico e farmacológico para que ele não fira pessoas que ele ama, ok? Então, aí vem a grande importância. Então, primeiro, se vai ser apropriado ou não o processo de análise. E a segunda é possibilitar esse diagnóstico diferencial. É âmbito de neurose? É psicose? A única forma é através da entrevista inicial, é eu gastar um tempo com esse paciente para ter uma ideia. Se apresenta ali uma demanda na área de neuroses ou a área de psicoses. Freud estabelece então: estou ciente de que existem psiquiatras que hesitam com menos frequência em seu diagnóstico diferencial, mas convenci-me de que com a mesma frequência cometem equívocos. Cometer um equívoco, além disso, é de muito mais gravidade para o psicanalista que para o psiquiatra clínico, como este é chamado, pois o último não está tentando fazer algo que seja de utilidade, seja qual for o tipo de caso. Bom, o próprio Freud, como psiquiatra, que era, além de psicanalista, ele vê que o psiquiatra não está muito preocupado em errar este diagnóstico, em fazer aquela análise, é neurose, é psicose. Infelizmente, isso naquela época. Mas, até nos nossos dias, nós ainda vemos, é muito comum, alguém com depressão procurar o psiquiatra e ele simplesmente, quase sem olhar o rosto do paciente, prescrever o antidepressivo. Ou alguém chega para o psiquiatra e diz que tem tido insônia constante, se sente muito agitado, nervoso, não consegue dormir com facilidade, os pensamentos estão fluindo com muita rapidez na sua mente. Ele simplesmente passa um ansiolítico, que é para jogar o nível amínico para baixo. Fácil de resolver. Então, tá para cima, ansiolítico, joga para baixo. Tá muito para baixo, antidepressivo, joga para cima. E pronto, te passa a receita e você vai. Não vai pesquisar o seu problema. Você pode estar em desequilíbrio amínico, ou depressivo, ou eufórico, que é quando o nível está alto, por disfunção biológica, onde realmente você precisa desses medicamentos, ou por ter um transtorno da área emocional comportamental. E que o remédio até vai fazer diferença quando você tomar, mas você vai ficar preso ao remédio, porque você não está atuando na causa, na origem do problema. O problema é emocional comportamental. Tem um trauma, tem algo que precisa ser tratado, curado, precisa vir à tona para que haja um tratamento. Enquanto isso não acontecer, o quadro depressivo permanece, ou de extrema ansiedade. Você fica escravo do medicamento. Há muitas pessoas assim. Então é isso que Freud está falando. Ele, como psiquiatra também, é muito mais fácil prescrever o medicamento. Agora, a análise do problema, o processo investigativo para descobrir que transtorno tem aí, qual é a causa deste problema, isso leva tempo. É um investimento de tempo e que aí o médico não quer e não pode fazer, não é a área dele, ok? Então é disso que ele está falando. Por isso que na lida no consultório médico, quando ele se via impossibilitado de resolver o problema do paciente,
e estava prendendo o paciente apenas a medicamentos, então ele fazia um tratamento paralelo, que se iniciou na sua casa, depois ele teve o seu consultório, onde ele gastava tempo com o paciente, era diferente da consulta. Então ele ia gastar um tempo com o paciente, ele ia conhecer a história de vida do paciente, ele ia fazer um processo investigativo para descobrir quando, por que houve o trauma e principalmente como curá-lo, como tirá-lo desse trauma. E aí ele passou a ter sucesso nos tratamentos abandonados já na sua lida psiquiátrica, que ele não tinha conseguido sucesso nenhum. Então ele traz para o processo terapêutico analítico e começa a obter sucesso. Então ele pôde fazer essa análise e pesar um lado e outro, ok? E é o que nós precisamos hoje avaliar. Se é área médica, só o médico vai resolver, não tem jeito. Nós podemos colaborar no processo. Mas se é área emocional, comportamental, médico nenhum resolve. Ele vai te dar o paliativo, um medicamento para você se sentir bem momentaneamente. Acabou o efeito do remédio, o problema está lá. A importância, né, do seu trabalho. Ele simplesmente corre o risco de cometer um equívoco teórico e seu diagnóstico não tem mais que um interesse acadêmico. No que concerne ao psicanalista, contudo, se o caso é desfavorável, ele cometeu um erro prático. Foi responsável por despesas desnecessárias e desacreditou seu método de tratamento. Então, Freud chama atenção para isso. A importância da entrevista para que você não enverede por um tratamento que não é da sua área. E aí, lá na frente, imagine, depois de meses de tratamento, aquele paciente sem obter um resultado favorável, ele passa na mão do médico, faz alguns exames, o médico percebe, traça um diagnóstico e determina qual é o seu transtorno. Talvez um paciente com esquizofrenia, imagine, você nunca ia resolver, uma bipolaridade 1, você nunca iria resolver. E aí o médico passa alguns remédios e aquele paciente já tem uma melhora significativa dentro de poucos dias. A sua imagem vai ficar arranhada. A visão dos familiares, dos conhecidos desse paciente em relação a você como profissional da área emocional e comportamental vai ficar ruim, né? Vai ficar manchada. Então, por isso, esse cuidado. A entrevista inicial não precisa ser apenas única. Alguns analistas têm tanto cuidado que tem 1, 2, 3 entrevistas iniciais, onde ele ainda está apenas decidindo se vai aceitar aquele paciente ou não. Ele está traçando ainda um diagnóstico, né? Ele não é apressado nisso, para não começar um tratamento e perceber que não é da sua área. Você deveria ter encaminhado ao profissional médico. Vamos seguir. O primeiro momento para Freud designa-se também a uma escuta. Essa escuta receptiva, ou também chamamos empática, seria para Freud, em 1913, a data, atenção uniformemente suspensa, ou atenção flutuante. Então, o analista não deve tirar interpretações e conclusões precipitadas, pois o paciente é quem dá sentido nesse primeiro momento. Então, é muito comum, assim que o paciente começa a falar algumas coisas, a desenrolar um pouco da sua vida, nós termos analistas afoitos, querendo já traçar um diagnóstico de imediato. Não funciona assim. Primeiro momento, o paciente fala de tudo, há muita coisa que ele fala é desconexa,
E você não pode se afobar e traçar um diagnóstico em cima disso. Então, processo analítico é um processo que leva tempo. Você tem que ir trabalhando com esse paciente, conhecendo esse paciente pouco a pouco. Imagine, há pacientes que gostam de contar histórias, de criar histórias, inventar algumas coisas, florear, até mesmo apontar culpados na sua família para suas desventuras e o seu estado emocional. E se você for muito afoito e querer traçar logo um diagnóstico, você pode errar. Então, tenha calma nesse processo. Por isso, essa atenção flutuante. Você ouve de tudo, vai filtrando alguma coisa, mas deixa o paciente falar bastante para gerar empatia, para ele ficar bem à vontade contigo. Lá na frente, sim, você começa a direcionar esse paciente para vários momentos da sua vida, várias etapas. Você cria links com amigos, com familiares, com locais, para então, dentro de um processo investigativo, descobrir a origem do transtorno, o momento em que ocorreu um transtorno. Nós chamamos de insight aquele momento X importante para nós, eureka, descobrir quando aconteceu, por que aconteceu e por que ele está assim. Qual foi a origem do trauma? Nós chamamos na clínica psicanalítica de insight, ok? Vamos fechar aqui a nossa primeira parte e ainda falaremos sobre a entrevista inicial e sobre o processo de anamnese que vem logo na sequência na nossa segunda parte, ok?